Oi, aqui é o coach Bruno Giuliani e continuando aqui a nossa série de entrevistas, de estudo de casos sobre coaching, sobre como você consegue aplicar o coaching na sua vida, ou então nos seus negócios, ou então na sua empresa, na sua equipe. E eu tenho pego assim uma série de coaches que atuam em diversas áreas, mas diversas mesmo. E agora eu estou aqui com o Sérgio Ricardo Rocha, que também é conhecido como Doutor Vendas, que vai mostrar pra gente como que ele casou o coaching com a consultoria dele e como que ele tem, de certa forma, então, ajudado mais pessoas, feito aí um trabalho diferenciado junto às empresas, equipes de vendas e outros vendedores com a forma aí que ele ajuda, tá? Sérgio, cara, obrigado por estar aqui. O Sérgio Ricardo, eu conheci ele no início de 2012 e eu contratei o Sérgio Ricardo como consultor de vendas para a minha equipe de vendas, inicialmente ali da Abra Coaching, e depois ele acabou fazendo a formação para entender e ele vai contar para vocês o resto aqui do que aconteceu, tá? Mas obrigado por estar aqui, Sérgio. Eu que agradeço. E agora você pode contar aqui para o pessoal um pouco mais sobre o que você faz, né? O que é a Doutor Vendas e como que ela ajuda as pessoas hoje em dia, né? Muito legal. Costumo dizer, você sabe disso, que a minha formação em coach foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu fui vendedor, fui executivo, me tornei consultor e até então eu ajudava as empresas criando treinamentos e consultoria para alavancar as vendas delas. Só que eu percebia na época que existia uma certa dificuldade. Eu percebia, por mais que eu entregasse as melhores técnicas, as melhores estratégias, eu percebi que as pessoas, às vezes, no começo, elas não faziam o que tinham que fazer. Eu comecei a perceber que faltava algo em mim, eu não tinha um bom método para despertar o querer fazer nas pessoas. E quando eu fiz a minha formação em coach, eu lembro que você foi o meu instrutor. Quando eu fiquei impressionado, eu falei, nossa, isso é muito bom. Porque a metodologia de coach, ela desperta o querer fazer nas pessoas, ela provoca, gera autodesafio, onde a pessoa percebe onde está errando, quer ir mais. E eu percebi, nossa, é isso que eu quero fazer para o restante da vida. E você me orientou, Bruno, por onde é que eu vou? É você, né, com a sua habilidade. Eu identifiquei que o coach de vendas era ideal e desenvolvi a metodologia, a minha visão do coach de vendas. E a partir daquele momento, antes de ensinar as técnicas, quando eu percebia que a pessoa precisava se comprometer mais, definir suas metas, ela tinha que se empoderar, se tornar muito mais forte para colocar em prática as ações, eu percebi que o coaching era a melhor solução. Então hoje eu tenho no meu portfólio momentos de consultoria empresarial, momentos de coaching, momentos de treinamento. Então foi um divisor de águas na minha vida e o principal, da minha capacidade de gerar resultado nos meus clientes. Ah, perfeito. E agora, já que você puxou essa questão, é uma grande confusão que existe aí no mercado e que as pessoas às vezes não entendem e confundem bastante. Legal que você chegou e buscou aqui, olha, momentos de consultoria, momentos de coaching e momentos de treinamento. Como é que você faz essa mistura? Qual é a hora de você oferecer consultoria? Qual é a hora de você oferecer coaching? E qual é a hora de você oferecer treinamento, certo? Eu costumo dizer que eu tenho uma caixa de ferramentas incrível. Eu chego no meu cliente com a minha caixa de ferramentas e eu faço uma análise. Por exemplo, esse final de semana eu estive no Paraguai fazendo a consultoria numa empresa. Então, é uma empresa pequena com 10 funcionários e 2 sócios. Primeiro ponto, eu fiz um diagnóstico como consultor. Eu identifiquei que vários processos de vendas estavam sendo feitos errados. A forma de conduzir o cliente durante o atendimento. Então, ali foi o consultor. Eu fiz o diagnóstico. A solução era muito lógica, então olha só, mostrei, o diagnóstico foi feito, hoje é feito dessa forma, compara agora com essa outra forma aqui, qual é a melhor? Então é muito rápido, o cliente entendeu, então nós já mudamos alguns processos. Só que eu percebi que tinham alguns momentos onde os sócios e a equipe poderiam ter uma visão diferente, um comprometimento diferente, eles tinham que ser desafiados por eles mesmos para fazerem diferente. Aí é o coach. Então, através de um processo informal, eu fui conduzindo o raciocínio, apresentando, fazendo com que eles entendessem aquele cenário, que eles percebessem como eles poderiam agir diferente para ter muito mais resultado. E aí eu atuei como coach.
Aí, quando terminou esse momento, eles, nossa! Quer dizer, se eu chego para uma pessoa e digo, ó, você está errada nisso, essa verdade é minha, não é dela. Então, quando eu fui estimulando, teve hora que a ficha dele, nossa, então eu que estou fazendo errado, Sérgio. Eu falei, sério, você entendeu isso? Quer dizer, o fato da pessoa chegar sozinha, ela concluir, entender que ela está errando e que ela chegou. Na verdade, o mérito foi dela. Ela, nossa, eu estou entendendo que eu estou errando aqui, mas o que eu tenho que fazer para resolver? Aí é nessa que o que eu tenho que fazer, eu atuo como coach, o que você acredita que vai ser o melhor? A pessoa vai colocando em prática as verdades dela e em alguns momentos aí eu entro com treinamento. Quando eu percebo que ela já está, ela entendeu que ela faz parte do problema e que ela faz parte da solução, que ela é a melhor pessoa para criar aquela solução, e aí eu entro com técnicas, que aí entra o treinamento, o treinador, mostrando que as técnicas que geram mais produtividade. Então eu consigo atuar com estratégias diferentes, consultoria, coaching, treinamento, e isso gera uma produtividade, um ganho de resultado incrível. Eu imagino a sinergia disso. Então, deixa eu só ver aqui se eu entendi bem certinho. Olha, o consultor, ele entra muito mais quando tem o processo da coisa. Ou seja, você vê que tem até mesmo o diagnóstico. Por mais que o coach ele levante do cliente qual é o estado atual, o que está incomodando ele, o consultor, ele entra com uma visão mais ampla, então, e ele consegue, além disso, diagnosticar coisas que o próprio empresário ou vendedor e às vezes não tá vendo. Não depende de comportamento. Às vezes é questão técnica, em vez do cliente entrar pelaquela porta, será que se ele entrar por essa daqui, fazer aqui, passar ali, ele não vai estar exposto a todos os produtos? Perfeito. Se eu tentar levar com o coach o cliente até lá, é desnecessário. É melhor realmente você já fazer a consultoria, pegar o seu expertise, testes, evidências e jogar na mesa, né? Então você deu para ver aí qual é às vezes o momento da consultoria. Muitas vezes então o empecilho, às vezes é a própria pessoa, o comportamento, a falta de uma habilidade, do conhecimento, e principalmente de uma atitude, né, para fazer o negócio acontecer, querer fazer acontecer. Bruno, E aí é o coaching. É o fundamental. Tá. Eu digo o seguinte, não são processos que fazem uma empresa gerar resultado. São as pessoas. Qualquer um de nós pode apresentar todas as soluções. Se a pessoa não perceber, se ela não entender que aquilo é necessário, se ela não entender que ela é parte do problema e da solução, se ela entender que ela tem que sair da zona de conforto, se ela não entender que tem que vencer o medo, se ela não tiver autoconfiança e acreditar que ela pode, na minha opinião, não existe processo eficiente e eficaz que gera resultado. A âncora disso tudo é o coaching. Perfeito. É isso aí mesmo que eu estava explicando, Sérgio. É só para o pessoal entender que realmente quando entra o processo, talvez seja mais a consultoria, a parte do certo e errado. Quando entra o comportamento e o ser humano ali nessa parte seria o coaching. E no caso desses seres humanos, né, que vão fazer a coisa acontecer, não terem uma habilidade ou uma competência necessária, aí pode entrar o treinamento também, né, que é justamente para fazer eles terem esse fundamento que eles estão fazendo errado aí de uma expertise maior. Brilhante, Sérgio. Então me fala o seguinte, qual foram os resultados que o coaching trouxe? Você já falou assim bem claro para os seus clientes, mas para o seu negócio como um todo, sabe, de consultor, em que patamar que você estava como consultor e quando você começou a acrescentar o coaching, né? O que aconteceu? O primeiro impacto foi em mim. Seu coach trabalha com atitude, trabalha com comportamentos. Eu, na verdade, eu passei a entender que eu sou o agente de mudança e eu analisei os meus comportamentos, eu entendi o que eu fazia, os meus pontos fortes, meus pontos a desenvolver, eu consegui me empoderar de uma empresa hoje. Eu era um alto I no DISC ou um golfinho no preferência cerebral, eu me transformei num tubarão no alto D, que eu tenho foco em resultado incrível. Só um minutinho, se vocês, no coaching, a gente aplica algumas ferramentas, alguns assessments, e um deles, pelo menos o meu preferido, que é o que ensino na Abracoach, é o DISC, que mostra assim, o seu grau, é como se fosse um perfil de personalidade, né? De tendência comportamental. E aí a gente tem assim, o seu grau de D, de I, de S, de C, e você pode pesquisar aqui no YouTube sobre teste de autoconhecimento, Abracoach, DISC, que você vai ver aí um pouco mais sobre esses fundamentos. Ok? Mas ele estava falando então que era uma pessoa sem alto I, o alto I que tem uma característica
mais de falar, mais de querer estar junto com pessoas, essa parte traduzindo, toda, né? Se eu tivesse que tomar duas ações, só tivesse tempo de tomar uma. Uhum. Uma gera muito impacto positivo para o meu negócio e a outra fazia com que era uma outra ação que as pessoas gostariam mais. Antigamente eu tomava a decisão que gerava mais impacto na opinião das pessoas. Uhum. Com o tempo eu passei de tomar decisões que gerassem muito mais resultado para o meu negócio. E em outras palavras, eu vivia numa zona de conforto, eu achava que era bom, eu achava que estava satisfeito, eu tinha medo de um monte de coisa. Quando na verdade, quando a metodologia de coaching alavancou a minha performance, eu passei a ter comportamentos bem mais produtivos e, consequentemente, os meus resultados se tornaram melhores. Eu ouso dizer que a minha empresa é uma empresa antes do meu curso de coaching, uhum, e se tornou outra. Então, os resultados que eu obtive... Durante muitos anos, eu trabalhava, me dedicava, as pessoas disseram que eu era bom no que eu fazia, mas os meus resultados se perdiam, não eram sustentáveis. Primeiro, quando eu aprendi como utilizar o coaching na minha vida, na minha empresa, os meus resultados melhoraram, eu passei a conviver mais com as pessoas, eu passei a conviver melhor ainda com a minha família, que eu passei a entendê-los melhor, eles passaram a me entender melhor. Então, isso foi um impacto no meu negócio. E eu passei a ter uma visão muito maior. Bruno, quantas vezes eu cheguei no passado, ou outros consultores, outros treinadores, atuavam com executivos, atuavam com equipes de vendas, oferecendo as melhores estratégias, e eu percebia que às vezes eu levava a melhor solução técnica, a melhor estratégia na consultoria, a melhor dica, tipo, equipe de vendas, o cliente fala isso, a gente responde aquilo. E eu percebia que as pessoas não usavam com toda a intensidade que elas podiam. E quando a gente passou a comprometer melhor as pessoas através do coaching, eu costumo dizer que é muito legal, quando eu utilizo os meus treinamentos, as minhas consultorias com o coaching, após uma determinada abordagem, o que eu fico feliz é quando as pessoas ficam assim, ó. Sabe, eu olho a pessoa assim, ó, calada, dá para perceber que dentro da cabeça da pessoa, a pessoa está assim, caramba, eu vim errando a beça, eu pensava que eu era ruim, eu descobri que eu não sou ruim, eu só estava usando as estratégias erradas, eu estou entendendo agora quais são as estratégias certas, a partir de agora eu sei o que eu tenho que fazer, parece que a pessoa faz assim, já viu aquele filme do Transformers? A pessoa fica assim, ela se sente poderosa, e isso nada... Até então eu não tinha conseguido sem as estratégias de coaching. E a pessoa pode não saber as melhores técnicas, mas quando ela se sente poderosa, ela está pronta para enfrentar qualquer desafio. É isso aí, Sérgio. Então conta aí pra gente aqui, qual é o caso de coaching que você mais se orgulha, sabe? O depoimento mais legal que você recebeu e que você mais tem orgulho. Eu tenho vários bem legais. Eu tenho um do Bruno. O Bruno, seu xará, o Bruno é dono de um restaurante e outros negócios. Ele trabalhava 14 horas por dia, 7 dias na semana. Ele percebia que ele se desgastava. Ele era escravo do próprio negócio. Ele montou o negócio para viver bem, para ter uma vida, né? Entregar uma solução para a sociedade. Só que a vida dele estava desfragmentada. E com o processo de coaching, atuando como coach dele, em 3 sessões, o Bruno entendeu os pontos fortes dele, os pontos a desenvolver. Ele entendeu que a maior parte das ações dele estavam baseadas nos pontos a desenvolver e não nos pontos fortes. E com poucas ações, e ele já deu um depoimento muito legal para mim, fiquei muito feliz, ele aumentou o faturamento dele em 50%, reduzindo a carga de trabalho em 50%. Pô, que legal. Então ele passou a trabalhar menos, começou a jogar tênis, emagreceu, ficou mais bonito, ficou mais... Cara, gente finíssima, e passou a faturar 50% a mais no primeiro momento. Agora, aí já pensou em montar franquia do restaurante, abrir novos negócios. Então foi uma pessoa completamente modificada com a experiência de passar por um processo de coaching. E um outro, que é algo que é até emocionante, a menina, ela participou do processo com a gente, ela queria ter melhores resultados. E no meio do processo ela disse que ela vinha tão impactada com a vida dela, né, com os resultados que ela não vinha alcançando, que em um determinado dia, acho que na véspera ou 2 dias antes, ela chegou na varanda do prédio, subiu na varanda do prédio e em algum momento ela pensou,
em se jogar, porque ela não acreditava que ela pudesse, ela não acreditava mais nela. Não é na vida, nela, por causa de dificuldades que ela passou. E ela entendeu que aquele processo de coaching, mais uma vez, ela descobriu que os problemas vinham vivenciados, não é porque ela era ruim, é porque ela usava as técnicas erradas, e ela descobriu o que ela podia fazer. E é um caso que vale a pena, até eu me emociono quando conta, que é aquele momento que a gente percebe que a nossa vida tem valor ao ajudar as outras pessoas. Isso é muito legal. Ou seja, realmente aí você conseguiu ajudar de mais uma pessoa, talvez até mesmo salvar a vida dela através aí das suas habilidades de coaching naquele momento. Talvez de acordo com as reflexões geradas na vida dela, porque a carreira a vida das pessoas, todos nós, né, temos a vida muito lutada. A gente olha para uma pessoa na rua, a gente não sabe o que passou pela vida dela. Você que está aqui assistindo, Bruno, todos nós temos uma vida muito corrida, todos nós temos grandes sucessos e grandes dificuldades na nossa vida. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter sucesso. Só que a vida é tão corrida que chega um momento que as pessoas param de acreditar nelas. E a metodologia de coaching, ela tem algumas ferramentas que fazem a pessoa olhar para dentro e descobrir que, por mais dificuldades que ela tenha, todo mundo teve um sucesso na vida, todo mundo alcançou grandes resultados. Eu vejo o coach como sabe aquela acordada? Acorda! Você é bom, você só está um pouco perdido. Ou a pessoa pode ter já grandes resultados, mas muitas vezes ela pode ter resultados ainda maiores. E quando a gente mostra a pessoa, que o mérito é da pessoa, é do cliente, do coach. Né? O coach ele não dá a resposta, ele vai conduzindo o cliente, faz o cliente encontrar com ele mesmo, e ele nossa, eu estou aqui, esse aqui é o meu antigo eu, esse aqui é o meu novo eu, e quando você percebe o antigo eu, a pessoa percebe que ela pode conquistar resultados muito melhores, e ter uma vida muito melhor, nada segura. Cada vez mais eu admiro o ser humano, a capacidade de superação das pessoas. Show de bola, com vocês aí o Doutor Vendas, né? O Sérgio Ricardo. E Sérgio, fico muito feliz. Agora me fala o seguinte, nessa pegada agora de coaching para vendedores, sim, qual é o seu macete? O que você faz de principalmente diferente para ajudar aí? A gente deve ter alguns vendedores, alguns consultores que querem uma técnica que você mais usa e que vai funcionar sempre que você utilizar com uma pessoa. Qual é essa que você diz aí que pode ajudar a turma aqui? Ó? Eu acho que o primeiro ponto, vamos lá, se nós tivermos um vendedor ou uma pessoa em qualquer atividade, mais importante para ter sucesso não são as técnicas de vendas. Na verdade, é o que nós já falamos, é despertar o que ele ia fazer. É quando a gente mostra uma pessoa, leva ela a refletir, mostra ela o perfil comportamental dela, faz ela entender como ela reage ao tempo, como muitas vezes o dia a dia existe uma falta de foco. A pessoa faz um monte de tarefas e normalmente não faz o que é mais importante. Então, quando a gente leva a pessoa a entender que os resultados que ela vem alcançando muitas vezes não são os melhores dentro das capacidades que ela já tem instaladas dentro delas. É como se eu apresentasse a pessoa a ela mesma. E quando ela percebe isso, ela elimina os principais fatores que levam a pessoa a não conquistar grandes resultados, é a zona de conforto. Muitas vezes a pessoa tem uma remuneração, a remuneração dessa, ela passa a viver e adaptar completamente a vida, e ela passa, como diz o Zeca Pagodinho, que eu adoro, deixa a vida me levar. Vida leva. E quando a gente mostra a pessoa, por que você está assim? É possível morar numa casa melhor, ter um carro melhor, melhor escola para os filhos, você poder ajudar as pessoas ao seu redor. Quando a gente consegue destruir essa zona de conforto e mostrar que a pessoa não precisa ter medo da vida. A maior parte das pessoas tem vontade de fazer alguma coisa, não fica assim, poxa, mas isso não der certo, isso se der errado. Tem gente que a vontade de perder, o medo de perder é maior do que a vontade de vencer. Então, o segredo, se eu desse uma dica, não está na técnica, não está no fala isso, fala aquilo, treinamento de telemarketing, não. A gente pode ter uma pessoa que não sabe nada disso, mas se essa pessoa tiver tesão, chegar na frente do cliente do primeiro 8 horas da manhã, trabalhar até 10 da noite, tomar 54 nãos de manhã, mais 200 à tarde, mas se essa pessoa botar na cara, eu vou varar, eu vou passar, vai ter que seja na marra. Talento, cada vez não é talento que vence,
é determinação, é força de Determinação, vontade, é vencer esforço. o medo. Então esse é o grande. Então, se você ainda não alcançou os resultados que você pretende, para de ter medo da vida. Vai tomar porrada? Vai, um monte. Mas a maioria desiste. Então, a superação, sabe, você botar dentro do teu coração, eu não vou parar enquanto não entrar o que tem que acontecer. Você tem chance de ter. Isso não é papo de autoajuda, não. É verdade, né, Bruno? Não, é com testado. certeza. É isso a gente vê que são os comportamentos básicos das pessoas de sucesso. Tem essa determinação para chegar e saber, às vezes, que eu até falo pro pessoal vendedor, olha, normalmente o não você já tem. Se você não tomar a coragem, você sempre pode ir lá e usar o sim, né? E quantos nãos até você receber um sim? Não importa, né? Importa sim você perceber. Mas pelo que eu entendi que você está falando, então, o principal mesmo fator é o autoconhecimento. Sim, Tudo porque parte do autoconhecimento. é aquela frase que você conhece como ninguém. Provavelmente foi você que me disse. Provavelmente. Que nós somos o nosso maior adversário. Se você não tivesse você te atrapalhando, você seria um sucesso. Se eu não me tivesse me atrapalhando, então o grande segredo é você aprender técnicas, estratégias, métodos, onde você possa usar o seu potencial que já está, todo o seu potencial que já está instalado aqui, que muitas vezes está escondido. A sociedade, ela bate muito, a sociedade só aponta os nossos defeitos. Você erra nisso, você erra nisso. Mas a gente tem muita coisa boa dentro da gente que a gente acaba bloqueando. Eu gosto de falar assim, que a gente carrega a nossa criptonita junto com a gente, Boa. E às vezes a gente não sabe onde que ela está escondida, nem sempre de forma visível. Mas, pô, bem legal, Sérgio. Agora uma última pergunta aqui, duas, pra gente começar a fechar. Nossa, se você pudesse agora entrar numa máquina do tempo, né? Voltar ali invisível e tinha um Sérgio Ricardo que estava recém saído da formação em coaching dele. Que dicas você daria para esse Sérgio, tá? Para ele ter, de repente, assim, um crescimento mais acelerado, um crescimento ainda maior na carreira dele como coach? Eu vou ser redundante, eu vou colocar que todo mundo erra. Todo mundo erra, só que algumas pessoas ficam bloqueadas e outras vão superando. O que me segurava, se eu pudesse voltar atrás, não ter o medo que eu tive atrás. Que é o seguinte, quando eu me formei em coach, eu fiquei, nossa, essa coisa é incrível. Mas no começo eu tinha aquela insegurança, né? Mas será que vai gerar aquele resultado mesmo? Será que funciona? Eu percebi que eu perdi um tempo enorme onde eu poderia estar ajudando mais pessoas. O legal da profissão de coach, eu vivo para fazer as pessoas viverem melhor. E quanto mais eu me dedico, eu estudo e entrego mais resultados para as pessoas, consequentemente eu faturo mais. O dinheiro é uma consequência muito legal. Isso, quer dizer, eu trabalho para fazer as pessoas felizes. Então, o que eu faria? Eu entenderia, eu teria muito mais segurança, eu teria atendido imediatamente muito mais pessoas, porque existe um número enorme de pessoas com dores, insatisfeitas, frustradas. A maior parte das pessoas que existem no mundo estão frustradas, decepcionadas, querem melhor resultado, mas elas não sabem como. E o coach, ele é treinado na sua formação com um conjunto de ferramentas e técnicas para colocar isso muito em prática. Aí eu tenho que encher a tua bola, não tem como não falar isso. Você sabe como eu sou fã de você, fã da Abra Coaching. A minha formação, o que diferenciou... Eu também hoje sou coach de vários coaches, como você também. Eu ajudo em todos os meus treinamentos, eu tenho coach presente. Eu percebi que o que diferencia a Abra Coach de outras escolas também no mercado, porque a sua preocupação é ensinar o método, a técnica. Segundo, ensinar como esse coach vai vender. Apesar de ser especialista em venda, você tem um conjunto, você ensina como vender o coaching. E terceiro, Bruno, que eu acho fundamental, existem algumas escolas que atuam muito com auto-coach, né? Ensina a pessoa a ela se alavancar. E a sua preocupação sempre foi preparar o coach para ele atuar para os outros, para ele ajudar as outras pessoas. Então, é um diferencial competitivo incrível. Então, as melhores técnicas para preparar um coach, como ensinar esse coach a conquistar muitos clientes, muitos coaches, e preparar ele para atender. Dar segurança, que é um grande medo dos coaches,
Então os alunos, geralmente, eu já fui coach muito mais de coach de outras escolas do que da Abracoach. Então, esse seu trabalho é incrível, eu acho. Pô, que legal, Sérgio. Fico feliz de você estar aqui falando isso. É aquilo que ele falou, né? Que normalmente tem um pessoal que às vezes fala, o auto-coaching, né? Isso aí eu realmente defendo que se você está muito mais na busca de um processo de autoconhecimento, você contrate um coach, sim, né? sim. E essa que é a parte. Você não precisa fazer, às vezes, uma formação em coaching, né? Para simplesmente se conhecer. Talvez sua melhor experiência seja a contratação de um coach. Claro que se você quiser multiplicar isso para os outros, a gente está aí para isso na formação. Eu estou aqui com a Abracoach para te ajudar. Mas eu prefiro muito mais realmente indicar as pessoas que estão nessa dúvida a contratarem o seu coach. E um coach, um mentor, alguém aí para te avaliar, né? Pô, que bom que você está aqui, Sérgio. E olha só, quem quiser saber mais sobre o Doutor Vendas, como é que legal. Tem acesso a você? Vai lá, o melhor é você acessar o meu site, que é o meu nome, www.sergioricardorocha.com.br. Você acha o meu site, onde tem vários artigos, vários vídeos, bastante informação para você. É só usar o meu nome, Sérgio Ricardo Rocha. facebook.com/Sérgio Ricardo Rocha, youtube.com/Sérgio Ricardo Rocha. Se você digitar Sérgio Ricardo Rocha ou Doutor Vendas no Google, vai aparecer um monte de lugar. Eu vou ficar muito feliz de te ajudar. Mas eu queria fechar, Bruno. Você já está fechando, né? Vamos sim, vamos já está fechando. O principal. A sociedade, as pessoas apontam os nossos defeitos, as nossas falhas. É como se a nossa sociedade fizesse assim com a gente. Porque quem se desponta evidencia, de repente, a falta de resultado das outras pessoas. Então não é fácil você sair da casca e você conquistar resultados diferentes. Só que é possível. Você tem que acreditar mais em você, tem que vencer o medo, sair da zona de conforto, se enfrentar, se desafiar com as melhores técnicas, mas enquanto não tem técnica, dá porrada, dá cabeçada que você vai conseguir. O diferencial competitivo é tesão, é força de vontade e, é claro, com as melhores técnicas e estratégias, porque vai abreviando o seu caminho e seguir os caras que fazem a diferença. Eu sou o seguidor do Bruno, confio, já disse isso em vários vídeos, eu sou um admirador. A formação em coaching fez uma mudança incrível na minha vida e hoje o Bruno, você sabe, é um dos meus mentores. O Bruno, ele fala, Sérgio, faz isso e eu faço. E até então tem funcionado muito bem e eu agradeço demais a você pela oportunidade de estar aqui. Não, tamo junto, Sérgio. Eu que agradeço aqui a você por estar aqui também compartilhando seu conhecimento nessa entrevista aí que foi altamente motivacional também. A gente tem essa pitada. E você que está aí assistindo a gente, o que você pode fazer agora? Olha, você pode rolar aqui para baixo dessa entrevista e deixar um comentário falando o que você achou. Boa. Vamos responder. Olha que legal. Não sou eu sozinho que vou responder. Vamos responder. responder. O Sérgio responder essas perguntas. E você pode assinar esse canal aqui para estar recebendo mais entrevistas como essas, tá bom? Então, olha só, eu vejo você aqui no YouTube, no site, né? Me seguindo no e-mail, do jeito que você quiser. E até o próximo vídeo.